Queridos, iniciaremos hoje o mês de serviço. É um tempo muito bom. O Senhor sempre fala muito ao meu coração, me anima muito, tanto no mês de missões como no mês de serviço. E aí, como é que funciona? Para vocês entenderem. Esse mês a gente vai estar falando de um tema. O tema vai ser Faz-me um servo para a tua glória, tá certo? E aí o pastor Vladimir vai providenciar umas fichas. E se você desejar servir em algum ministério, liderando ou auxiliando ano que vem, aí você pega a ficha, preenche e devolve para o pastor Vladimir. Que aí então nós vamos saber mais ou menos onde você quer servir e tudo. E aí se você quer auxiliar em algum ministério, seu nome então vai ser dado para o líder desse ministério. E aí vai marcar reunião com você e tentar fazer o ministério acontecer junto com a sua ajuda. E se você vai liderar algum ministério, aí para liderar a liderança então da igreja, os diáconos, os pastores, eles avaliam o nome, se tiver alguma questão, imaturidade e aí ou então só uma questão de escolha, às vezes a gente opta por outro. Às vezes a gente acha que você vai servir melhor em outra área, esse daqui serve nessa, não tem nenhuma questão de imaturidade ou de pecado, coisa do tipo. E a gente faz essa indicação para a igreja e a gente sempre fala para você por que a gente fez essa escolha, tá certo? E aí a igreja vai eleger os líderes de departamentos em assembleia. Então os líderes de departamento de missões, de louvor, eles são eleitos em assembleia pela igreja. Só para vocês entenderem como que funciona a nossa igreja. Tá certo? E claro, você só pode liderar algum ministério se você for um membro da igreja. Tá? E auxiliar, pastor, não sou membro ainda, posso pôr meu nome para auxiliar? Pode. No entanto, você vai ser mais limitado. Você vai ajudar e tal ali, mas algumas funções, alguns ministérios, até para auxiliar, nós preferimos que seja membro. Ok? Queridos, então, pensando nesse tema, faz-me um servo para a tua glória, vamos abrir então o Salmo 100. Queria desenvolver aqui um pensamento com vocês, para refletirmos sobre servir para a glória de Deus. Então, mantenha aberto aí no Salmo 100. O Diácono Alex já leu novamente. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor e ao Senhor. Vai-nos diante dele com anjo. Esse olha a Deus e ele que nos fez. Eles somos o povo, o seu povo. Vai por suas portas, nós somos seus dados. Como dele, grato, e lhes dei o nome, que o Senhor é bom. Sua misericórdia foi para si, geração em geração. Deus amado, querido, nosso coração, desejo bem, o Senhor vai nos animar a servir para todo mundo. Sabedoria cada irmão, vai cada usa cada sinal que eu vou a respeito do tema, também prepara os nossos corações. Em nome de Jesus. Ok? Caracteriza para a glória de Deus. Será que seria só o fato de servir? Você então já apontaria para os outros que a pessoa ou o grande rei que você serve é de fato glorioso? É possível servir a Deus e nesse serviço demonstrar para as pessoas que esse seu rei não é tão glorioso assim? Diria então um serviço doxológico que não aponta para a glória dele. Ou nesse serviço
é possível tornar conhecido alguns dos atributos dele? Tornar conhecido Deus se revelando através desse serviço? É sobre isso que eu quero refletir essa noite. Pensando no nosso tema, quero levar os meus amados irmãos a pensarem que a forma como nós servimos a Deus revela um Deus glorioso ou não. Certa vez, um ateu disse: se 10% do que vocês dizem a respeito de Deus fosse verdade, vocês deveriam estar 10 vezes mais empolgados no serviço a Ele. Nem sempre o serviço que prestamos, ou melhor, a forma como prestamos esse serviço a Deus, como o servimos, revela para os outros o Deus glorioso que Ele é. Então, sim, é possível servir a Deus e não ser um serviço doxológico. É possível servir a Deus e não revelar seus maravilhosos e grandiosos, assustadores atributos. Nós vamos ver alguns textos que vão nos ajudar nisso. Esse salmo em questão, ele enfatiza a natureza universal do reino de Deus. Ele faz parte de uma coleção de salmos e ele está encerrando esses salmos que vão apontar para essa natureza universal desse grande rei. E aí ele começa dando uma ordem. Na verdade, vai ter vários imperativos aqui. E o primeiro deles é: celebrai. Celebrar já dá a ideia de festa, né? Já dá a ideia de alegria. Aí ele vai e coloca outra palavra: celebrai com júbilo. Lembra daquela coisa que a língua hebraica tem de enfatizar? De ser redundante? Celebrar já está subentendido que é com júbilo. A palavra júbilo significa gritos de alegria. É um estado de imensa alegria, felicidade transbordante. Pensando aqui no significado em latim. No nosso dicionário, vai dizer que não se trata de uma animação contida. É alegrar-se de uma maneira que não dá para esconder. Isso é júbilo. Está jubiloso. E aí o texto nos diz: celebrai com júbilo. Já pensou? É um negócio assim, é uma alegria que não dá para explicar. Celebração subentende-se que é alegria. Com júbilo. É como dizer que o copo está cheio, ou esse copo deve ser cheio e transbordante. Servir ao Senhor, a ordem que nós temos, e aqui é para todos os povos de toda a terra. Será um dia assim, quando Ele estabelecer seu reino, entronizar o seu Filho sobre todas as nações. Eles vão ter que celebrar com júbilo. Todas as terras vão ter que fazer isso a esse grande rei. Aí a igreja do Senhor, ela não é o reino, tá? A igreja não é o reino é muito maior. No entanto, a igreja é uma agência do reino. A igreja é uma parte na terra que revela para o mundo como funciona um povo, vidas, uma comunidade regida por Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. O seu reino ainda será estabelecido de forma plena. Já o foi inaugurado e revelado através da igreja. Mas é muito maior. Vão ser todos os povos. Aí nós, igreja, já demonstramos quem é esse rei para nós. Como nós o encaramos. Por isso,
essa ordem que é para todos os povos, já deve ser cumprida por nós, sua igreja. Porque ele é o nosso rei, amém? Ele não é o nosso rei? Então nós temos que celebrar com júbilo o nosso grande Senhor. Por isso que a gente canta, por isso que a gente adora, a gente louva. E aí onde quer que estejamos, essa alegria tem que ser latente em nós, tem que ser percebida em nós, independentemente das circunstâncias. Porque quando as circunstâncias aqui nos afetam, nos machucam, nos tiram da zona de conforto, que a lágrima desce, temos que trincar os dentes de dor, nós precisamos lembrar que o nosso rei permanece no seu trono. Nada muda lá. E nós continuamos celebrando com júbilo o nosso grande rei. O segundo versículo diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. E aqui é uma ordem, não é? Servi ao Senhor com alegria. Ah, pastor, e quando eu não estiver alegre, então é melhor eu nem servir. Quando eu estiver desanimado, então seria melhor eu nem servir. Você já viu esse tipo de raciocínio? Não, estou desanimado, então é melhor não servir, porque a ordem é servir com alegria. Se eu não tenho alegria, então é melhor não servir. É o mesmo raciocínio do Deus ama quem dá com alegria. Lembra desse texto? Aí a pessoa diz o quê? Eu não dou com alegria, então é melhor eu não dar. Percebam que a ordem, ela não é condicional ao meu estado de alegria. Servir ao Senhor, eu devo servi-lo com alegria. Ah, mas eu não tenho alegria. Pois então, se alegre, porque você tem que servir ao grande rei. Com alegria. É como dar com alegria. Deus ama o Cláudio, certo? É uma premissa, não é uma condição. O texto não diz, eu amo você se você der com alegria. Não, Deus ama quem dá com alegria. Partindo do pressuposto que Deus me ama e nada muda isso, amém? Nada muda isso. Nessa premissa, o que é que eu tenho que fazer? Dar com alegria. Porque Deus me ama. De lá para cá tem fidelidade. Daqui para lá se espera fidelidade. Então não existe essa ideia de, não estou afim. Não. Todas as pessoas, e aí parece conversa de coach, né? Todas as pessoas que têm sucesso em alguma coisa, são pessoas que fazem as coisas só quando estão com alegria, só quando estão gostando, só quando está afim. É assim? Não. Você acha que o pessoal que treina, hein, irmã Michele, que acorda às 5 da manhã, se bem que a irmã disse que não faz isso, né? Mas o João e a Martinha faz. Eles acordam assim, acho que é só o pastor Vladimir que acorda cedo assim para ler, com alegria. Essas pessoas têm disciplina. Então tem dias que elas vão para o treino lá, desanimadas, sem vontade nenhuma. Todo dia, né? E o que as fazem prosperar naquilo que elas estão fazendo, é o fato de entender que o seu sentimento não deve definir a sua atitude. Deus diz, servir ao Senhor com alegria. Ah, eu não estou alegre. Pois trate de se alegrar, porque é uma ordem. Você tem que servi-lo com alegria. Ah, mas aconteceu isso aqui que me desanimou, aconteceu aquilo outro e tal. Meu amigo, é o seu grande rei. Você não tem o direito de não servi-lo.
chega a ser um absurdo servir a esse rei triste. Não é não? Vocês sabiam que na época dos grandes reis ali, de Neemias, dos povos mais antigos, você não poderia aparecer triste diante do rei. Porque é como se você dissesse que não estava gostando da forma que ele estava governando. Então, quando Neemias propositalmente aparece triste diante do rei, ele está arriscando a própria cabeça. E aí, muitos de nós, por N motivos, servimos ao Senhor com tristeza ou deixamos de servi-lo. A ordem é servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Essa questão da alegria com o Senhor é algo que está muito conectado. Então, a gente poderia aqui falar de vários textos. Por exemplo, a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Se você pegar os frutos do Espírito, no meio deles tem alegria. E quando você olha para os Salmos, que é o nosso caso aqui, você chega no Salmo 48, 2, vai dizer que ele, pensando no monte, que é a habitação de Deus, o local que ele habita, ele é a alegria de toda a terra. O monte de Deus é a alegria de toda a terra. Quando você vai para o Salmo 137, 6, falando de Jerusalém, que era a cidade do grande Deus, do grande rei, quando eles são chamados a se alegrarem na Babilônia, eles dizem, não, nós não vamos fazer isso. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se apegue à boca e a minha mão se resseque, eu nunca mais canto, eu nunca mais toco. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Quando nós vamos para o Salmo 126, muito conhecido por nós, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E se dizia entre as nações, o quê? E nós dizíamos o quê? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria está conectada. Olha comigo o Salmo 42. Que é o salmista impedido de ir ao templo, impedido de se juntar com o povo de Deus para cultuar. Ele está longe. E a alma dele está abatida. E ele fica se perguntando, em meio às lágrimas, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. E aqui ele está pensando no retorno dele para o templo. E aí ele diz no verso 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre o quê? De novo, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui é quando eles iam para o culto. Vocês estão percebendo como está conectado? Como é natural a alegria? Por causa de quem é o nosso rei. É por causa dele. Ei, cara, olha aí tua vida, por que tu está tão feliz? Por causa do meu rei, tu não tem noção como ele é. Tu não tem ideia do que é estar lá com o povo dele, adorando a ele.
É um negócio mágico, incrível. A gente sente vontade que nunca mais acabe. Aliás, a nossa grande esperança é que um dia não vai acabar. Um dia nós nos encontraremos a Ele e será um culto eterno. Porque na presença dEle há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Agora, quando você vive uma vida cristã triste, desanimada, sem servi-lo com alegria, o que você comunica às pessoas? É esse Deus ali, ó, tá com nada. Vale a pena não. Estou aqui na raça. Esse negócio de servir. Ah, irmãos, como nós pecamos nisso. Como nós diminuímos Deus, sabe? Eu já passei por meus momentos de desânimo também. Não foram poucos. Em que acontecem percalços na vida. Às vezes chateações, injustiças, sei lá o quê. Problemas de doença. Quando você perde algo. Enfim. E acaba que isso afeta a nossa comunhão com Deus. E você desanima. Para servi-lo. Vir ao culto se torna um negócio pesado. Enfadonho. E o grande problema é que, além de estar em desobediência, porque não está servindo ao Senhor com alegria, é que você está diminuindo Deus. É que você está dizendo, esse Deus aí não está com nada, ele não vale a pena. E aí nós trocamos o Senhor por outros deuses, em busca de outras coisas, para quê? Para nos alegrar. Quando a fonte de alegria, estamos dando as costas para ela. A alegria verdadeira, o fruto do Espírito, que é a alegria. Aí a gente vai buscar no dinheiro, nisso e naquilo outro, e nós nos perdemos nisso. Veja outro salmo, Salmo 84. Que coisa incrível. Também um salmo de romagem. Eles pensando em ir ao templo. Ir ao culto. Aí ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E aí lembra que tabernáculo era a casa de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. É alguém apaixonado. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha o verso 4. Bem-aventurado, feliz os que habitam na tua casa. Louvam-te perpetuamente. Novamente, bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em ti. E cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Sabe o que é isso aqui? O qual, passando por um lugar difícil, nesse caminho parece que eles, para chegar no templo, para adorar, eles passavam por um local complicado, perigoso. Aí só que o que o espera lá, ele faz daquele deserto, aquele vale árido, um manancial. Por causa do que ele está vislumbrando lá. Então, o nosso serviço, quando nós olhamos para Deus, e não para as pessoas, quando nós olhamos para o Senhor, as dificuldades, os vales, nós fazemos deles um manancial. Por causa de quem servimos. Estou fazendo isso aqui pelo Senhor.
Irmãos, como eu aconselho pessoas com perspectivas erradas, que estão frustradas, seja no casamento, seja em amizade, seja o que for, porque elas pararam de olhar para o Senhor, e aí elas se machucam, elas desanimam. Agora o que é incrível é que sempre nessa frustração, a primeira coisa que se faz é abandonar o Senhor, é deixar de servi-lo com alegria, quando ele não tem culpa de nada disso. Veja o que ele diz mais: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles prosseguem, eles vão indo, porque o que tem lá é incrível demais. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos, um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Na antiga aliança, os átrios lá era o tabernáculo. Na nova aliança, os átrios é a igreja, é uma reunião como essa. É a congregação dos crentes. Aí muitas vezes os pastores têm que ficar adulando as pessoas para virem ao culto, para participarem das programações. Bora, gente, vamos lá. Aí o pessoal que está liderando, aí vai um, e aí irmão, vai vir não? E aí irmão, não vai não? Bora, irmão, vai ser legal, fica tentando, né, criar algum atrativo, vai ser legal e tudo. Meu amigo, é o átrio do Senhor. Um diazinho lá vale mais que 1000. Diante da Netflix, no shopping, na praia, qualquer canto. Só que a gente não pensa nisso. A gente não... Domingo a irmã Gerarda, ela veio ao culto, e há muitos dias ela não podia vir por questões de doença. E ela chorava. Pastor, o senhor não sabe como eu estou feliz por estar aqui de novo, ver os irmãos. E olha que naquele corre-corre ali, poucas pessoas puderam falar com ela. Mas o que ela estava sentindo ali é que ela estava nos átrios do Senhor. Ela estava sentindo a presença de Deus, que só é possível quando a comunidade está reunida. Então, meus irmãos, aprenda isso. Não se trata só de uma reunião. Aprendi com o irmão Cláudio, tem um bocado de crente fantástico, que é um crente fantástico, só aparece no domingo à noite. Aí é assim, ó, você começa a deixar de vir para o culto, para a EBD, programação de sábado que acontece uma vezinha perdida. Aí você começa a chegar no culto atrasado. Ei, o que você está dizendo para Deus? É uma vezinha só que você vem na igreja, na semana. No universo de 7 dias, você vem uma única vezinha. Num dia que você não tem nenhuma responsabilidade trabalhista, nada. Você passou o dia livre em casa. Aí você chega atrasado. E quando termina o culto, você quer logo, porque você se sente um peixe fora d'água. Sabe o que é isso? Quando a gente se afasta, assim, a gente começa a se sentir estranho no meio do povo de Deus. É a falta de comunhão com Deus. A casa de Deus não é prazerosa. A comunidade dos santos é um negócio estranho. Eu não tenho mais prazer nisso aqui. Cuidado. Você está correndo um sério risco. Às vezes a gente pensa assim, ó. Não, eu vou até aqui. Eu sei que eu estou meio desanimado e tal, mas eu estou controlando a situação. Vai nessa. Uma hora o teu coração esfria de vez. Tu vai para o mundo, destrói tua família. Eu estou falando isso porque eu tenho mais de 30 anos de crente praticamente.
E eu já vi muito isso acontecer. Então alguns irmãos estão vivendo perigosamente, na periferia da igreja. Jesus está no centro, eles estão lá na pontinha assim, ó. Olha o que está acontecendo aí. Está meio sem graça, vou ficar aqui só pela beirada. Aí vem o lobo e traga você. O diabo, nosso adversário, anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E os corações gelados são presas fáceis. Pessoas que não perderam a alegria no Senhor. Estão buscando alegria em outras coisas. Satanás vai tragá-los. Pode ter certeza. Por que que o salmista prefere um dia do que 1000 em qualquer outro lugar? Veja o verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Sabe por que a igreja é incrível? Sabe por que você deve amar a igreja do Senhor? Por causa do Senhor. Por causa do que Ele é. Veja, o salmista está apaixonado pelos átrios. Ele diz, eu prefiro um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Por quê, mas tu é assim? Porque o Senhor Deus, Ele é sol e é escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu vou abandonar um Deus desse, irmãos? Eu vou servir Ele com tristeza? Todos os salmos que vai falando dessa alegria, quando surge essa pergunta entre linhas, por quê? Por que você é tão apaixonado? Ele vai e revela o caráter santo do Senhor, Ele dá flashes dos seus atributos incríveis. Por que isso? Porque esse Deus é demais. Voltemos para o Salmo 100. Veja no verso 3, depois de dizer, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Olha só a declaração que ele faz. Sabei que o Senhor é o quê? É Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Então a atitude que a gente tem que ter diante desse Deus, está no verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça, e bendizei-lhe o nome. O nosso Deus é um Deus incrível, irmãos. Essa deve ser nossa atitude diante dele. Nós devemos ser o povo entusiasmado, empolgado. Tinha um pregador, George Whitefield, acho que era esse, se não me falha a memória. E ele pregava nas ruas. E aí, certa vez, um rapaz passou correndo e disse, ei, o Whitefield está aí, tu não vai escutar ele não? Aí o cara olhou, viu que ele não era crente, e disse, ei, mas tu acredita no Deus dele? Não acredito não, mas ele acredita tanto que é legal escutar ele. Assim é para ser o povo de Deus. É um negócio tão incrível. Não, nós não devemos ser tímidos. Às vezes a gente vai falar de Deus como se a gente tivesse um negócio escondido, né? Com vergonha. Não. É um negócio incrível. Ele criou todas as coisas.
Ele criou a nós. Ei, por que tu serve tanto a Deus? Por que tu serve o Senhor com alegria? Ele me criou. Na verdade, Ele nos criou duas vezes. Nos criou lá em Adão, nós nos rebelamos, e Ele nos fez novas criaturas em Cristo, através do seu sangue, do seu sacrifício. Somos dele duas vezes. Então nós éramos para ser o povo. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor, Ele é soberano, Ele é o grande rei. Um dia Ele virá reinar aqui sobre essa terra. Eu aguardo isso, estou empolgado com isso. O que eu faço agora aqui, eu estou pensando lá. Por isso a minha animação. Por isso eu acho incrível servir a esse Deus, trabalhar para Ele. Tudo que eu tenho é dEle, os meus recursos, tudo, a minha saúde, tudo é dEle, é do meu grande rei. Porquê? Veja novamente o porquê, e vem a resposta no verso 5. Então ele dá as ordens do verso 1 e 2, depois faz uma declaração sobre Deus ser o grande Criador, e fala sobre a nossa atitude, como é que devemos nos comportar diante dEle. E aí surge aquela pergunta entre linhas: por que eu tenho que tratar esse Deus com louvor, com ação de graça? E aí vem o verso 5, que seria a resposta. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Por que você é tão grato a esse Deus? Por que você louva tanto a esse Deus? Por que você não falta o culto a Ele? Por que você gosta tanto daquele povo? Por quê? Por quê? Porque o Senhor é bom demais. O Senhor é muito bom. Você consegue ver Deus assim? Tão bom. Nós cantamos, nós lemos um texto, mas ei, na realidade, você consegue ver tanta bondade assim? Tanta bênção assim? Em esse Deus ter te encontrado? Ah, irmãos, quando eu penso que se o Senhor não tivesse me encontrado, eu não gosto nem de pensar. Que privilégio é o nosso de saborear a bondade de Deus. Não é não? Nossos filhos, nossa família, nossa vida. Como a sua vida seria uma desgraça se o Senhor não tivesse te achado. Não, eu não teria uma família. Eu não teria amigos. Eu tenho certeza que eu já estaria morto, no inferno, rangendo os dentes. Porque a ira me dominava. Eu gostava de briga. Era perverso. Mulherengo aos 11 anos, indo para as festas. E foi lá que o Senhor me resgatou. Colocou um cântico nos meus lábios, me deu uma vida abundante, me deu uma esposa, filhos, uma igreja, encheu as minhas mãos de promessas, me deu dons, me deu sua palavra, colocou seu Santo Espírito dentro de mim, acampa os seus anjos ao meu redor, encheu meu coração de esperança por seu retorno, tirou os meus medos. Que Deus incrível! Porque então você o serve porque Ele é bom demais. Não existe nada melhor do que Ele.
tão bondoso como Ele. Porque sabendo de tudo isso, ainda eu ofendo. Eu ainda o decepciono. Eu ainda penso coisas terríveis. Quando isso acontece, eu digo obrigado, porque o Senhor me deu um Salvador. Porque se dependesse de mim, eu nunca conseguiria. Como Ele é bom para conosco. Não há por que não servi-lo com alegria. Não, irmãos, não há por que estar desanimado no serviço a Ele. Paulo diria, eu vou me gastar e me deixar gastar por vocês. Eu fui machucado, fui magoado. Paulo diria, eu vou amar vocês mesmo sendo menos amado por vocês. O meu coração está dilatado por vocês. Dilata o coração de vocês também um pouquinho por mim. Por quê? Porque Paulo tinha esperança não nas coisas que se veem, mas das que se não veem. Não tinha sua esperança nas coisas temporais, mas nas coisas eternas. Sabia que a sua leve e momentânea tribulação produzia um peso de glória acima de qualquer comparação. Sabia que se a casa terrestre, o corpo dele se desfizesse, ele tinha de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, mas eterna no céu. Por isso ele amava tanto a igreja. Ele entendia a bondade do Senhor. Ele entendia o quanto o Senhor é misericordioso. Ele olha para a nossa miséria e se faz misericórdia. E Ele é fiel. Se morrermos com Ele também viveremos. Se sofrermos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Sabe por que que essas promessas que eu tenho na mão, eu confio nelas? Porque Ele é fiel. É olhar para lá, para a eternidade. Isso vai nos fazer servir aqui e agora com alegria. Irmãos, nós somos o povo mais abençoado da face da terra. Os puritanos chegavam a dizer que nós éramos uma raça superior. Amanhã, você vai para o seu trabalho, atrás do pão que perece, e vai encontrar um bocado de moribundos, caminhando, sem esperança nenhuma, vivendo uma vida miserável, tentando preencher com coisas, com dinheiro, com sexo, com festa. Pobres, coitados. Eles têm que ter coisas, festas, passeios, para ver se eles se alegram. Aí você vem num culto como esse, e o Deus eterno, o Criador, fala com você. Seu coração está aí fervilhando, o Espírito Santo está te moldando. Você está tocando no que é eterno, as promessas estão vindo na sua mente. Isso vai te alegrando, te libertando desse mundo morto, te enchendo de vida, fazendo você caminhar entre os mortos, cheio de vida e para a vida eterna. Enquanto tudo ao seu redor caminha para a morte. E por que nós temos isso? Porque Ele é bom, a sua misericórdia não tem fim, e a sua fidelidade dura para sempre. Só por isso. E Ele nos achou. Ele me achou. Achou você. Porque nós, não é? Poderia ser nosso vizinho. Porque nós não somos melhores dos que estão lá fora. A única coisa que me diferencia de um perverso é a graça de Deus.
que Deus em sua soberania decidiu me alcançar com a sua graça, eu nunca vou saber e nem entender isso. Mas o que eu não posso é olhar para isso e servir o Senhor com tristeza. Não. Certa vez o meu irmão estava meio triste e nós estávamos comprando um refrigerante num bar. E lá tinha um bêbado, babando. E ele triste, e aí eu lembro que eu disse assim, queria estar no lugar dele. Porque o que te diferencia dele, é que Deus, por razões encontradas nele, decidiu te salvar e não ele. Por isso o salmista vai dizer que é muito linda a minha morada. O Senhor fez as divisas em lugares amenos. Ele está falando que quando ele foi dividir a terra soberanamente, é como se ele tivesse dado a melhor parte para eles. Ele está encantado com isso. Pois é. O Senhor, no seu plano eterno, ele decidiu salvar alguns. Glorificando o seu nome, exaltando a sua graça, os levando para o céu. Os fazendo saborear das suas promessas maravilhosas. Mas ele também decidiu glorificar o seu nome nos vasos da ira. Fazendo um lugar terrível chamado inferno, onde ele jogará essas pessoas para receber a glória devida ao seu nome, aplicando a sua justiça. Poderia ser eu e você. Então não importa o que você perdeu ou deixou de ganhar nessa vida. De fato não importa. Se o Senhor te salvou, você tem milhões de motivos para servi-lo com alegria. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. Porque não são poucas as vezes em que te servimos à força. Em que damos os restos de nós para ti, em que damos sempre as sobras, em que cogitamos várias vezes te abandonar, em que pegamos os dons que o Senhor nos deu e enterramos, decidimos liberalmente, sem ninguém nos pressionar, a não te servir. E muitas vezes te servimos porque é o jeito. Porque as outras pessoas não estão fazendo e é o jeito a gente fazer. O que nos resta é o corar de vergonha. Nos perdoa, Senhor. Como podemos te tratar assim? Como o Senhor é paciente conosco. Como a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, não nos deixa ser consumidos. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Por tua bondade, por tua misericórdia, por tua fidelidade. Obrigado por tua paciência, de não nos fulminar todas as vezes em que te servimos tristes. Obrigado, Senhor. O Senhor nos encanta apesar de nós. A tua bondade, a tua misericórdia, ao olhar para nós, nós nos alegramos e exaltamos o quanto tu és bom. Nós te amamos, Senhor. Alguns de nós aqui estão desanimados. Talvez cogitando em não te servir. Mas se são teus filhos, lá no fundo eles te amam. Que o teu Santo Espírito possa nesse momento agir neles, mudando esse estilo de vida medíocre,
de fazendo-os perder o que há de melhor nessa vida, que é a vida no teu reino. Porque debaixo do sol tudo é vaidade. A única coisa que tem valor eterno é o que o Senhor está fazendo por meio do teu povo. Nos salva de nós mesmos, da nossa frieza, dos nossos medos, do nosso egoísmo. Transforma, Pai, e nos ajuda a cada dia te servir feliz. Que essa igreja venha ter essa marca característica de pessoas que servem ao Senhor com alegria. Que teu Santo Espírito haja entre nós, nos enchendo dessa alegria que é fruto dele, no serviço a ti. Sejamos radiantes no meio das trevas, mostrando para as pessoas o quanto é bom te servir. É no nome de Cristo que nós te oramos e te agradecemos pela graça de poder te servir e pela alegria de te servir. Amém.